Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Continuam se cuidando, não é mesmo? Espero que sim. Eu sou a professora Suelen. Hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 19 da disciplina de Ciências. Antes então da gente ver o tema, os objetivos da nossa aula, você pega o seu caderno, seu lápis e a sua borracha, anota o número da nossa aula e vai então fazendo as suas anotações, as suas dúvidas, aquilo que for importante para você ter registrado e te ajudar também depois para realizar a nossa atividade, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre poluição sonora. Então, continuando, sobre aquela aula sobre os sentidos e que nós estamos vendo, então, algumas características sobre o sentido da audição. Nós vimos, então, já como funciona o sentido da audição, vimos também sobre alguns tipos de sons, sobre ondas sonoras e hoje então nós vamos ver sobre poluição sonora. Aqui pela imagem a gente já pode ter mais ou menos uma ideia, do que é essa poluição sonora. Os objetivos da nossa aula: compreender o conceito de poluição sonora, ou seja, o que é poluição sonora, discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva, considerando as condições do ambiente. Então, a nossa audição, ela também precisa ser saudável, a gente também precisa pensar, na saúde da nossa audição, porque ela interfere, no nosso humor, como a gente vai se sentir, que nós já vimos também em aulas anteriores que os sons, os barulhos que tem ao nosso redor, eles interferem em como a gente se sente. Então, poluição sonora. Poluição sonora é o excesso de ruídos que pode prejudicar a audição e a saúde mental das pessoas. Barulho demais é poluição sonora. Então, se a gente vai em alguns ambientes, em alguns lugares, que tem muito barulho, tem pessoas falando, tem carros buzinando, tem música, tem obras, enfim, são muitos sons, fortes e diferentes ao mesmo tempo, que acaba, prejudicando a nossa audição, a nossa saúde mental, ou seja, a gente não se sente tão bem quando a gente está num ambiente muito barulhento, com sons que não são agradáveis. Então, aqui a Profeté destacou: barulho demais é poluição sonora. A poluição sonora é um tipo de poluição que faz parte do cotidiano de muitas pessoas e que muitas vezes acabam se acostumando com o barulho. Quando a gente pensa em poluição, a gente pensa a poluição do rio, a poluição da natureza, certo? Mas existe também a poluição do som, a poluição sonora. Algumas vezes a gente acaba se acostumando, por exemplo, na escola, tem um monte de gente falando, tem um sinal tocando, as pessoas que estão lá fazendo educação física, e a gente acaba se acostumando com aquele barulho. Aquele barulho é uma característica daquele lugar. Quando a gente vai, por exemplo, para o centro, de uma cidade movimentada, que tem barulho de carro, aí tem aquele carro de propaganda, tem a sirene da ambulância, do carro da polícia, acaba também que a gente acha que aquele som, aqueles sons, eles acabam sendo uma característica daquele lugar. Diferente, por exemplo, quando a gente vai para um lugar no interior, que a gente já se acostuma, que é um lugar calmo, que a gente vai ouvir alguns sons de animais, sem aquela agitação, todos aqueles barulhos que a gente encontra na cidade, por exemplo. A poluição sonora é considerada uma das que mais afeta o meio ambiente, perdendo apenas para a poluição do ar e da água. Então, depois da poluição do ar e da água, a poluição sonora é uma das que mais prejudica, mais afeta o meio ambiente. O uso frequente de aparelhos, como os fones de ouvido, pode provocar problemas e até perda da audição, principalmente em crianças e adolescentes. Às vezes a gente põe o fone e deixa o celular, o computador em um volume muito alto. A gente tem que lembrar que o fone ele já está lá na nossa orelha, Ele já está em contato direto com a nossa audição. Então, ele não precisa ser tão alto, Porque ele, além de prejudicar, às vezes quando a gente fica em um som muito alto, muito barulhento, a gente acaba ficando irritado também, porque aquilo não faz bem pra gente,
ok? Então, tem que cuidar também quando a gente vai usar o fone com essa questão do volume, né? Não é só porque só eu estou ouvindo que eu posso ouvir, né, um volume muito alto. Tem que pensar também na saúde dos nossos ouvidos também. Os danos à saúde causados pela poluição sonora podem ser temporários ou permanentes. Então, quando a saúde, né, a nossa saúde é afetada pela poluição sonora, pode ser algo que vai passar, mas também pode ser algo que vai ficar para o resto da vida da pessoa. A audição pode sofrer danos por diversos meios. Alguns deles, então algumas situações que fazem, né, assim, um barulho muito grande, um barulho muito alto que podem prejudicar a audição. Então, meios de transporte, quando a gente tem, né, muitos carros, ônibus, caminhões, enfim, é muito barulho, né, ao mesmo tempo. Então, os meios de transporte são alguns que podem prejudicar a audição. Buzinas e sirenes, quando a gente fica muito tempo, né, próximo a buzinas e sirenes, o nosso ouvido parece, né, que fica ouvindo aquele barulho mesmo depois que ele acaba. Construções, né, que tem muitas máquinas o tempo todo, então fazem bastante barulhos. Máquinas, shows, né, que sempre vão ter, né, um volume da música muito alto. Aparelhos de som, entre outros. A televisão também no volume muito alto. Aí liga a televisão, aí quem está conversando precisa conversar mais alto, quem está ouvindo no celular precisa aumentar o volume, e quando a gente vê tá uma barulheira, né? E aí acaba deixando às vezes as pessoas irritadas, porque aquele barulho acaba deixando a gente mais agitado. Então por isso que a gente tem que pensar também nessa parte da poluição sonora, porque a poluição sonora pode estar dentro da nossa casa também, né? Quando um quer ouvir mais que o outro, um vai aumentando o volume e aí acaba ficando que ninguém se entende e ninguém ouve nada de nada. Então, por isso que a gente tem que cuidar também desde nossa casa para fora dela também. Em locais onde há muito barulho, as pessoas têm dificuldade em relaxar ou descansar, o que pode causar mau humor, estresse e angústia. Quando a gente vai, por exemplo, dormir à noite, a gente quer silêncio. E às vezes tem um carro passando, tem uma música alta, tem algum cachorro que não para de latir. Isso acaba prejudicando o nosso descanso. Ou a gente dorme muito mal, ou a gente demora para dormir, às vezes nem consegue dormir por causa daquele barulho. Porque o silêncio, a tranquilidade ajuda a gente a descansar e a relaxar. E aí quando a gente não tem isso, a gente acaba, né, perdendo o sono, tendo dificuldade para descansar, para relaxar. E aí a gente fica mal-humorado, fica estressado. Por isso, quando a gente vai descansar, tem que sempre, né, procurar ter um ambiente tranquilo, silencioso ou, né, com o menor barulho possível. Quando ficamos em um ambiente muito barulhento, com frequência, podemos ter a sensação de que estamos com os ouvidos tampados ou com um zumbido nos ouvidos. Então, às vezes, quando a gente fica, por exemplo, perto de uma caixa de som com um volume muito alto, mesmo depois que a gente não está mais perto ou que ela é desligada, parece que tem, né, uma abelhinha ali dentro do nosso ouvido. A gente fica com um zumbido, com um mal-estar no nosso ouvido por um tempo, porque acabou, né, então prejudicando o nosso tímpano e ele fica, né, demora um tempinho até que ele consiga voltar ao normal novamente. As pessoas que trabalham em lugares com muito barulho devem usar protetores auriculares que protegem os ouvidos da poluição sonora. Então, às vezes a gente vê, né, pessoas que trabalham em construções, em fábricas, usando, né, ou um protetor como esse, ou às vezes um pequenininho que vai lá na nossa orelha, que então são os protetores auriculares, que eles diminuem, então, o barulho que a pessoa vai ouvir, para que ela não fique tanto tempo, né, naquele lugar barulhento e acabe, né, ficando irritada, acabe prejudicando a audição dela. Então, algumas pessoas que trabalham então nesses locais usam esses protetores no ouvido para diminuir o barulho. No Brasil, há leis que punem quem causar poluição sonora. Entre elas, a Lei de Crimes Ambientais,
Então, no Brasil, em outros países também, existem leis que proíbem, que punem as pessoas que causam poluição sonora. Pode ser num carro de som, pode ser numa casa, né, quando tem um barulho muito intenso, uma música muito alta, por exemplo, que está prejudicando as pessoas ao redor. Então, existe uma lei, né, que proíbe que as pessoas produzam essa poluição sonora e prejudiquem as outras pessoas. Ela diz assim: causar poluição sonora de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana pode resultar em pena de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. Então, aqui é um pedacinho, né, de uma das leis que fala, então, sobre a poluição sonora. O respeito ao próximo é uma das ações mais importantes para diminuir ou até mesmo evitar a poluição sonora, pois pensar no bem-estar de todos é ser consciente e responsável. Então, quando eu vou ouvir uma música lá no volume muito alto, eu tenho que pensar se quem está ao meu redor vai se sentir confortável com aquele barulho também, né? Eu preciso respeitar também cada pessoa e a poluição sonora também precisa ser pensada. Preciso respeitar aquelas outras pessoas que estão junto comigo, porque talvez aquele barulho, aquele som não vá ser tão agradável para elas quanto eu acho que é para mim. Pessoal, então a nossa aula sobre poluição sonora vai ficando por aqui. Então nós aprendemos que poluição sonora é o quê? Quando nós temos muito barulho. A poluição sonora são aqueles sons que não são agradáveis, né? Que podem nos deixar irritados, podem prejudicar o nosso descanso, o nosso sono. E quando a gente não descansa, né, direito, a gente acaba ficando mais irritado, estressado, não tem um dia tão bom assim. Então, existem também leis, né, para ajudar a proibir a poluição sonora, para que todos, então, tenham uma qualidade de vida, para que todos sejam responsáveis e pensem no próximo também. Ok, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, vocês voltam nos nossos slides, assistam a nossa aula novamente, pesquisem sobre o assunto se vocês quiserem saber mais e depois vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma com muito capricho, muita atenção e muito carinho, ok? Continuem se cuidando então e até a nossa próxima aula.